Testemunho CCB, jovem sarou de silicose em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Davi, tenho 28 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde a infância. Desde pequeno, fui ensinado pelos meus pais a amar a Deus e a confiar nas suas promessas. Sempre frequentei as reuniões, ouvia os irmãos mais velhos testemunharem sobre as maravilhas que o Senhor fazia em suas vidas, e isso fortalecia minha fé. Mas nunca imaginei que um dia eu mesmo teria um testemunho tão poderoso para contar, um milagre que só o Senhor poderia operar. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando eu trabalhava em uma fábrica de cerâmica na cidade onde moro. Era um serviço pesado, mas necessário para ajudar em casa. Desde o início eu sentia um incômodo no peito, uma tosse seca que não passava, mas achava que era só o pó do ambiente. Com o tempo, porém, a situação foi piorando. A tosse se tornou constante, e eu começava a sentir falta de ar até em atividades simples, como subir um lance de escadas. Às vezes acordava à noite sufocado, como se algo estivesse apertando meu peito. Minha mãe, preocupada, insistia para que eu procurasse um médico, mas eu sempre dizia: vou melhorar, é só uma gripe que não passa. Até que um dia, depois de um episódio muito forte de falta de ar no trabalho, um colega me levou ao pronto-socorro. Os médicos fizeram vários exames, e o diagnóstico veio como um balde de água fria: silicose, uma doença pulmonar causada pela inalação prolongada de pó de sílica, comum em quem trabalha com cerâmica, vidro ou mineração. O médico explicou que a doença não tinha cura, que meus pulmões estavam ficando fibrosados, endurecidos, e que com o tempo eu precisaria de oxigênio constante e até de um transplante. Minha mãe chorou muito quando soube. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas abaixou a cabeça e orou em silêncio. Eu me senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como um jovem de 25 anos poderia aceitar que sua vida estaria limitada por uma doença sem cura? As noites se tornaram longas, cheias de pensamentos sombrios. Às vezes eu olhava para o teto e perguntava a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz algo errado? Mas mesmo no meio da angústia, uma voz pequena no meu coração me lembrava: confia no Senhor, Ele não te desamparou. Minha família e os irmãos da igreja não me deixaram desanimar. Toda vez que eu ia à reunião, alguém se aproximava para orar por mim. Lembro-me de uma irmã mais velha, Dona Maria, que sempre me puxava para um canto depois do culto e colocava as mãos na minha cabeça, pedindo a Deus com lágrimas nos olhos: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Toca neste jovem, cura seus pulmões, dá-lhe saúde, porque só Tu podes fazer isso. Suas palavras me confortavam, mas ao mesmo tempo eu sentia uma luta interna. Queria acreditar, mas o medo da doença era grande. Os meses passaram, e minha condição piorou. Já não conseguia mais trabalhar, e até andar pela casa me deixava exausto. Os médicos receitaram remédios para aliviar os sintomas, mas diziam que não havia muito o que fazer. Minha mãe, com fé inabalável, sempre dizia: filho, Deus é maior que qualquer doença. Ele vai te curar, você vai ver. Eu queria ter a mesma certeza que ela, mas a fraqueza do corpo me fazia duvidar. Até que em uma tarde de domingo, depois de mais uma reunião na igreja, eu me senti particularmente mal. A falta de ar estava tão intensa que mal conseguia falar. Meu pai me levou para casa e eu me deitei, sentindo que não aguentaria mais. Foi então que minha mãe entrou no quarto, seguiu minha mão e disse: vamos orar juntos, agora. Ela começou a clamar a Deus com uma fé que eu nunca tinha visto antes. Pai Celestial, Tu que saraste os enfermos nos dias de Jesus, olha para o meu filho. Tu conheces sua dor, sua luta. Não deixes que esta doença o vença. Pelo sangue de Jesus, eu peço: cura seus pulmões, restaura sua saúde, dá-lhe forças para servir-te novamente. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ela orava, eu sentia algo diferente no peito. Não era alívio físico ainda, mas uma paz que eu não conseguia explicar. Foi como se uma presença divina estivesse ali no quarto, me envolvendo. Quando abri os olhos, minha mãe estava chorando, mas com um sorriso no rosto. Deus ouviu, filho. Ele vai te curar, ela disse. Naquela noite sonhei com um homem de roupas brancas que colocou a mão no meu peito e disse: levanta-te, tua fé te salvou. Acordei suando, mas com uma sensação de leveza que não sentia há meses. No dia seguinte, ainda fraco, mas com uma esperança renovada, fui à reunião de oração na igreja. Os irmãos, ao me verem, se aproximaram e começaram a interceder por mim. O irmão José, um ancião da congregação, colocou as mãos em meu ombro e orou com autoridade: Senhor, nós te pedimos pela vida deste jovem. Tu disseste que pela tua chaga fomos sarados. Manifesta teu poder aqui agora para que todos vejam que tu és Deus. Enquanto ele orava, senti um calor intenso no peito, como se algo estivesse se desmanchando dentro de mim.
Comecei a tossir, mas não era a tosse seca de antes. Era como se meu corpo estivesse expulsando algo ruim. Os irmãos continuaram orando e, de repente, uma força me encheu. Respirei fundo, e pela primeira vez em anos, senti o ar enchendo meus pulmões sem dor, sem aperto. Era como se eu tivesse nascido de novo. Os irmãos ao meu redor começaram a louvar a Deus, alguns chorando, outros levantando as mãos. Eu mesmo não conseguia acreditar. O irmão José me olhou nos olhos e perguntou: "Como você está se sentindo, filho?" Eu respondi ainda emocionado: "Irmão, sinto como se nunca tivesse tido essa doença. Meus pulmões estão leves, a dor foi embora." Ele sorriu e disse: "Isso é o poder de Deus. Ele te curou." Nos dias seguintes, a mudança foi tão evidente que até os médicos ficaram surpresos. Voltei a fazer exames e os resultados mostravam uma melhora inexplicável. Os pulmões, que antes estavam cheios de cicatrizes, agora apresentavam uma recuperação que os médicos chamaram de milagrosa. Um deles, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação científica. Deve ter sido alguma coisa muito forte que aconteceu com você." Mas eu sabia o que havia acontecido. Deus, em sua misericórdia, havia me tocado. Não foi por mérito meu, não foi por obras, mas pela sua graça e pela fé daqueles que intercederam por mim. Hoje, 3 anos depois, estou completamente curado. Voltei a trabalhar, mas agora em um serviço que não oferece riscos à saúde. Minha vida é um testemunho vivo do poder de Deus. Toda vez que tenho a oportunidade, conto esta história nas reuniões, para que outros possam ser encorajados. Muitas pessoas têm se aproximado de mim depois dos cultos, pedindo oração por enfermidades, e eu sempre digo: Deus que me curou pode curar você também. Basta crer e confiar nele. Minha família e eu somos eternamente gratos ao Senhor. Minha mãe, que nunca deixou de orar, sempre diz: Deus não só curou meu filho, mas fortaleceu a fé de toda a família. Meu pai, que antes era mais reservado, agora não tem vergonha de testemunhar do milagre que viu acontecer. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus estava no controle de tudo, mesmo nos momentos em que eu duvidei. Ele permitiu que eu passasse por aquela prova para que, no final, sua glória fosse manifestada. Não foi um caminho fácil, mas valeu a pena. Cada noite de dor, cada momento de angústia, cada lágrima derramada em oração, tudo isso serviu para me aproximar mais dele. Se você está passando por uma luta hoje, seja uma doença, uma aflição ou qualquer outra dificuldade, quero dizer, não desanime. Deus ouve as nossas orações. Ele não nos abandona. Às vezes a resposta não vem no tempo que queremos, mas vem no tempo certo dele. E quando vem é perfeita. Que este testemunho sirva para glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé daqueles que o lerem. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele dia na reunião ficou marcado não só na minha vida, mas na vida de muitos irmãos que estavam presentes. Depois que o irmão que presidia terminou de orar, senti algo diferente no meu peito, como se um peso tivesse sido tirado. Não foi uma sensação momentânea, mas uma certeza que encheu todo o meu ser. Quando abri os olhos, a primeira coisa que fiz foi respirar fundo, e para minha surpresa, não senti mais aquela dor aguda que me acompanhava há meses. Era como se o ar entrasse e saísse dos meus pulmões sem nenhum esforço, sem aquela queimação que me fazia gemer de dor. Os irmãos ao meu redor perceberam a mudança. Alguns choravam, outros louvavam a Deus em voz alta. Uma irmã mais idosa, que sempre sentava perto de mim, se aproximou e colocou a mão no meu ombro, dizendo: "Filho, eu sabia que Deus ia te curar. Eu orava por você todas as noites antes de dormir." Aquelas palavras me tocaram profundamente porque eram a prova de que não estava sozinho naqueles momentos de angústia. Havia irmãos intercedendo por mim, mesmo quando eu não sabia. No dia seguinte fui ao médico para fazer novos exames, como o próprio doutor tinha pedido. Ele me olhou com estranheza quando entrei no consultório, porque eu não estava mais com aquele rosto abatido, nem com a respiração ofegante. Depois de ouvir meu coração e meus pulmões, ele balançou a cabeça, incrédulo. "Isso não faz sentido", ele disse. "Os exames anteriores mostravam uma progressão da doença. Você deveria estar pior, não melhor." Pediu então uma nova tomografia, e quando os resultados saíram, o médico ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim e disse: "Não há mais sinais de fibrose nos seus pulmões. É como se você nunca tivesse tido a doença." Eu não precisei dizer nada. Ele já sabia. Só respondi: "Deus me curou." O médico, que não era crente, não soube o que dizer, mas pediu que eu voltasse em um mês para mais exames. Naquela hora, senti uma paz tão grande que nem me importei com o que ele pensava. O importante era que Deus tinha feito o impossível, e eu tinha a prova nas mãos.
Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, preparando o almoço. Ela olhou para mim e, antes que eu dissesse qualquer coisa, perguntou: Filho, o que aconteceu? Contei tudo, desde a reunião até a consulta. Ela largou a colher, sentou-se à mesa e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Eu sabia que Deus não ia nos abandonar, ela repetia. Meu pai, que estava no quintal, entrou na cozinha atraído pela comoção. Quando soube da notícia, ficou quieto por um tempo, como se estivesse absorvendo tudo. Depois, abriu a Bíblia e leu em voz alta: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Aqueles versículos nunca tinham feito tanto sentido para mim. Naquela noite, na reunião, eu não aguentava mais guardar aquilo só para mim. Quando o irmão que presidia deu a oportunidade para testemunhos, levantei a mão. Não era algo que eu fazia com frequência, mas naquele dia, as palavras saíram sem esforço. Contei tudo, desde o diagnóstico até a cura. Enquanto falava, via irmãos chorando, outros sorrindo, alguns levantando as mãos em louvor. Uma irmã jovem que estava sentada nos bancos da frente se levantou e disse: Irmão, eu também tenho uma enfermidade nos rins. O Senhor acha que Deus pode me curar como curou você? Não hesitei em responder. Não só pode, como vai curar. Basta você crer e entregar nas mãos dele. Nos dias que se seguiram, muitos irmãos vieram até mim para pedir oração. Uns com dores nas costas, outros com problemas no coração, alguns até com doenças que os médicos tinham dito não ter cura. Eu orava com eles, colocando as mãos sobre suas cabeças, pedindo a Deus que, assim como tinha me tocado, tocasse também a vida daqueles irmãos. Não era por meu mérito, mas porque eu sabia que Deus ouve a oração da fé, e Ele honra quando confiamos nele. Uma das coisas que mais me marcou depois da minha cura foi a mudança na minha vida espiritual. Antes eu ia às reuniões, mas muitas vezes minha mente estava em outro lugar. Agora, cada palavra lida, cada hino cantado, cada oração feita tinha um significado mais profundo. Eu entendia que Deus não só tinha me curado do corpo, mas também estava curando minha alma. Aquelas noites de dor me ensinaram a depender dele de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Certa vez, um irmão mais velho, que já tinha passado por muitas provas, me chamou de lado depois da reunião. Ele olhou nos meus olhos e disse: Filho, Deus permitiu que você passasse por isso não só para te curar, mas para que você pudesse ser uma bênção para outros. Muitas pessoas vão ouvir o seu testemunho e vão crer que Deus ainda faz milagres. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Eu não era mais o mesmo. Agora eu tinha uma responsabilidade: levar esperança para quem estava desanimado. Um dos momentos mais emocionantes depois da minha cura foi quando um homem, que não era da nossa congregação, apareceu numa reunião de domingo. Ele tinha ouvido falar do meu testemunho através de um parente e veio porque estava com um problema grave de coluna, quase sem conseguir andar. Depois do culto, ele se aproximou de mim e pediu: Irmão, você acha que Deus pode me curar também? Eu não respondi com palavras, mas o levei até a frente, onde alguns irmãos se reuniram para orar por ele. Colocamos as mãos sobre ele e clamamos a Deus com fé. Naquela mesma noite, o homem sentiu um alívio tão grande que conseguiu se levantar sem dor. Ele voltou na semana seguinte e, dessa vez, trouxe a família inteira. Hoje, eles são fiéis nas reuniões, e aquele homem não só anda sem dor, como também serve a Deus com alegria. Às vezes, quando estou sozinho, penso em como seria a minha vida se Deus não tivesse me curado. Talvez eu ainda estivesse preso naquela cama, dependendo de remédios, sem esperança. Mas Deus teve misericórdia. Ele não só me deu saúde, como me deu um propósito. Agora eu vejo cada dia como uma oportunidade de servir a Ele, de testemunhar do seu poder, de encorajar outros irmãos que estão passando por lutas. Uma coisa que aprendi é que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele curou naqueles tempos bíblicos, se Ele me curou, Ele pode curar qualquer um que vier a Ele com um coração sincero. Não importa quão grande seja a enfermidade, quão impossível pareça a situação, para Deus, nada é impossível. O que Ele pede de nós é fé, não uma fé baseada em sentimentos, mas uma fé que confia nele mesmo quando não vemos a resposta. Hoje, quando vejo irmãos desanimados com o rosto marcado pela dor ou pela preocupação, eu me aproximo e digo: Irmão, irmã, não desista. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Se Ele permitiu essa prova, é porque tem um propósito nisso. Muitas vezes eles olham para mim com lágrimas nos olhos e perguntam: Mas e se a cura não vier? Eu respondo: mesmo que a cura não venha da forma como a gente espera, Deus nunca nos abandona.
Ele nos dá força para suportar, nos dá paz no meio da tempestade. E no final, tudo vai glorificar o seu nome. Uma das maiores bênçãos depois da minha cura foi ver como minha família se aproximou mais de Deus. Minha mãe, que já era uma mulher de oração, ficou ainda mais firme. Meu pai, que antes era mais quieto, agora não tem vergonha de testemunhar do que Deus fez. Até meus primos, que antes não davam muita importância para as coisas de Deus, começaram a frequentar as reuniões. Ver aquele impacto na minha família me fez entender que às vezes, Deus usa nossas provas para abençoar não só a nós, mas também aqueles que nos rodeiam. Eu poderia contar muitas outras histórias de irmãos que depois de ouvirem meu testemunho, receberam a sua própria cura. Uma irmã com problemas de visão que passou a enxergar claramente depois da oração. Um irmão com uma infecção grave que foi sarado de uma hora para outra. Cada um desses casos só reforça a minha fé de que Deus está vivo e age no meio do seu povo. Mas não são só as curas físicas que me deixam maravilhado. São também as mudanças de vida. Pessoas que estavam afastadas, que tinham deixado de frequentar as reuniões, que estavam amarguradas, depois de ouvirem o que Deus fez, voltaram para a congregação com o coração quebrantado. Isso me mostra que Deus não está interessado só em curar nosso corpo, mas em restaurar nossa alma, em nos trazer de volta para perto dele. Às vezes, quando estou em oração, agradeço a Deus não só pela cura, mas pela oportunidade de ter passado por aquela prova. Porque foi ali, naqueles momentos de fraqueza, que eu aprendi a depender totalmente dele. Foi ali que eu entendi que a minha força não vem de mim, mas do Senhor. E hoje, quando vejo irmãos passando por dificuldades, eu posso dizer com convicção: Deus é fiel. Ele não vai te deixar. Confie nele. Uma coisa que sempre digo aos irmãos é que a oração não é só para pedir, mas para agradecer. Depois que fui curado, passei a ter um tempo de oração só para louvar a Deus pelo que ele fez. Não é uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. É só um coração grato dizendo: obrigado, Senhor, por me dar mais um dia. Obrigado por me curar. Obrigado por me amar mesmo quando eu não merecia. Essa gratidão muda tudo. Ela nos faz enxergar as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi trabalhando em cada detalhe. Até mesmo aquelas noites em que eu chorava de dor, Ele estava ali me sustentando. Até mesmo nos momentos em que eu questionava, Ele não me abandonou. Ele permitiu que eu passasse por aquilo para que no final eu pudesse dizer: Senhor, Tu és bom. Mesmo quando não entendo, eu confio em Ti. Se você está lendo este testemunho e está passando por uma luta, quero que saiba uma coisa: Deus te vê. Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você está sentindo. E Ele tem um plano, mesmo que você não consiga enxergar agora. Não desista. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Continue orando. Continue buscando a Deus. Continue crendo. Porque Ele é fiel, e no tempo certo, você vai ver a sua mão poderosa agindo na sua vida. Que este testemunho não seja só uma história, mas um lembrete de que Deus ainda faz milagres. Que Ele fortaleça a fé daqueles que estão fracos, que traga esperança para os que estão desanimados, que leve muitos a colocarem sua confiança no Senhor Jesus. Porque no final das contas, não são as nossas forças que nos sustentam, mas a graça e o poder de Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.